bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, acesse a nossa playlist, compartilhe nossos vídeos, procure apreciar os vídeos ao qual temos gravado, sobre a história do cristianismo, história da teologia, sobre teologia sistemática, apologética, sedes heresias, sobre curiosidade bíblica 1, 2 e 3, sobre a depressão à luz da Bíblia, à luz da ciência, sobre a questão também do pavor humano, também que a gente analisa também à luz da Bíblia, à luz da própria ciência também. E hoje eu quero gravar um vídeo sobre a história do povo de Israel, a história do povo de Israel, ou então a história do povo judeu, que vem ser a mesma coisa. Então, tanto israelita como judeu, como hebreu, são os mesmos personagens, tá? Então vamos falar hoje sobre a história de Israel, a história dos hebreus, a história do povo judeu. E dentro da história de Israel aqui, quero dar um início bem preciso aqui dentro da introdução desse livro, porque o livro é mais uma introdução, é uma narrativa sumária, uma fala sumária a respeito de alguns pontos principais e principalmente uma história que tem grande relevância, grande importância, grande significado para a cristandade, para a humanidade de forma geral. Então, dentro da história do povo de Israel, como introdução, eu quero dizer, os judeus são dos povos mais antigos do mundo, São dos povos mais antigos do mundo. Sua história está registrada na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, precisamente na Tanakh, no Antigo Testamento hebraico, no nosso Antigo Testamento. Então, tem toda a história do povo de Israel. E também está narrada, também registrada também no Novo Testamento. Enfim, a história dos judeus, de Israel, está registrada de Gênesis a Apocalipse, que é o povo da aliança, é o povo da promessa e etc. Também está registrada por historiadores fora da Bíblia e através da arqueologia, que são as ciências, tanto história como arqueologia, são ciências que traz fontes narrativas, fontes históricas sobre esse povo que tem um grande contributo, uma grande importância na história da humanidade, na história universal. Então temos mais fatos acerca da sua história do que qualquer outra nação. Então temos muitas fontes históricas, muitos documentos históricos sobre o povo de Israel. Então a questão das informações mais precisas que quero falar aqui está mais sintetizada nas Escrituras Sagradas, no contexto da Bíblia Sagrada. Então, a fim de tomarmos a história dos israelitas, uma palavra veterotestamentária, a palavra veterotestamentária significa Antigo Testamento para o povo judeu. Então, é mais fácil ser acompanhado por uma linha do tempo histórica, o qual eu quero traçar e quero falar de forma sucinta, de forma em síntese acerca desse povo. Então nós temos aí a figura muito precisa de Abraão, o início da árvore genealógica judaica. Estou com algum livro aqui em mão aqui da história de Israel. Então aqui tem a questão de uma parte introdutória que é muito interessante, que está aqui nesse livro, que fala o seguinte: visitar Israel é um sonho acalentado por milhões de pessoas a cada geração. Raízes étnicas, históricas, religiosas têm ligado essa terra e esse povo a toda a humanidade. Então quem não tem um sonho de visitar a Palestina, visitar a terra de Israel, com todo o contexto histórico, social, político. Até Hollywood gravou vários filmes sobre Israel, sobre principalmente as histórias bíblicas de Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, etc. O mundo islâmico reconhece a necessidade de contatar com Jerusalém para contemplar as terras palmilhadas no passado remoto pelos profetas e após da fé de Abraão. O mundo cristão jamais poderia dissociar a Palestina de sua própria história, isso é um fato, posto que foi o lugar escolhido pelo Criador para que seu Filho ministrasse aos homens a mensagem do bem, do amor e do perdão. Outra questão bem precisa também que nós encontramos aqui é a questão, também foi ali, na cercania de Jerusalém, que ele ofereceu-se no sacrifício sem par para resgatar os homens de males e pecados. Jesus amou Jerusalém, chorou sobre ela, morreu contemplando-a e nunca perdeu Jerusalém de vista. Os judeus, povos que têm sofrido como nenhum outro, têm se constituído num milagre especial. E ao sobreviver durante milênios, mantendo as suas rituais, suas tradições, seu idioma,
são compelidos pelo próprio estatuto que os rege, né? A lembrança de Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apegue-se a minha língua, o meu paladar. Isso é uma citação do Salmo 137, versículo de número 5 a 6. Israel é um milagre da história, é um milagre da fé. É um milagre de Deus. Em Israel está um pouco do próprio coração de Deus. Por isso, muita emoção nos causa o estudo da história desse povo, do povo de Israel, do povo hebreu, do povo judeu, que foi escolhido, guardado, castigado, mas restabelecido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, né? Existe a história do Frederico Grande, né? Frederico Grande, que perguntou para o seu capelão: me prove acerca da existência de Deus. A resposta do capelão para o grande Frederico, o Grande, foi: o povo de Israel, majestade, o povo de Israel. É uma prova realmente que esse povo sobreviveu em todo o tempo, em toda a história, em todo o contexto da humanidade. Somente Deus, que os tirou, os fez, o reconstruiu, o guardou. É uma prova colossal, uma prova contextual importante acerca da existência de um Deus criador do céu e da terra, ao qual chamou Abraão, ao qual chamou Jacó, ao qual chamou Isaac, né? Jacó, ou melhor dizendo, Abraão, Isaac e Jacó. Aliança, né? Então, primórdio da história bíblica. Então, nós temos aqui bem preciso aqui os primórdios da aliança, né? Da onde que esse povo começa. Então, quero ver aqui essa questão muito importante dos primórdios, né? Primórdio da história bíblica, né? Depois do dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica, a família de Noé estabeleceu-se na Armênia, uma vez que a viagem descrita em Gênesis capítulo 11, versículo 2, indica o rumo do ocidente para a terra de Sinear, ou seja, a terra de Sumer das antigas narrativas. Outra questão também. Estabelecendo ali, fundaram várias cidades mencionadas em Gênesis. Muitas delas estão hoje edificadas como Acade, Babel, Erech, Ur, além de outras que estão registradas lá no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, que fala de todo um contexto de nações que viveram ali depois do dilúvio. Espalhando-se depois por terras mais distantes. Isso aconteceu lá no capítulo 11 pela Torre de Babel. Os povos imediatamente mais notáveis, produtos dessa dispersão foram os acádios, os sumérios, os mitânios e os iteus. Em torno dessas 3 ou 4 raças girantes em toda a vida social e política dos primeiros séculos depois do dilúvio. Olha a questão aqui também. Sem qualquer dúvida, o culto dos primeiros caldeus era monoteísta. Os caldeus tinham um culto monoteísta e não politeísta. O que causa surpresa é como esse culto puro foi convertido nas mais torpe idolatria que nos vem daqueles tempos. Instintivamente começaram a adorar as forças da natureza, a chuva, o trovão, o sol, a lua. Os templos, né, e as divindades planetárias começaram a surgir por toda a parte da terra de Israel, a terra antiga, né? Anu era o Deus dos céus, Bel era o Senhor do mundo invisível, Ea era a deusa suprema do seu inferno. Essas divindades principais haviam sido geradas por uma divindade suprema dos hebreus, que sempre apareceu como o nome de El, né? O nome do Deus Supremo. Desses 3 primeiros deuses vieram muitos outros depois. À medida que o povo ia se afastando de Deus, tá? Ia se multiplicando as suas divindades. A chegada dos amorreus, Babilônia parece não haver melhorado muito a vida espiritual dos caldeus. A mistura resultou, ao invés de ocorrer, para a purificação dos costumes, né? Talvez conduzisse sua maior degradação. Daí então Deus determinou começar o povo. E começar não por destruir a raça, mas para criar uma nova raça, que é o povo de Israel. Então, nós temos em todo o contexto, né, que Deus criou Adão no jardim do Éden. Não, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, né? Deus criou uma mulher chamada Eva, né, que é mãe de todos os viventes. E Deus criou também lá no capítulo 2 o jardim do Éden, né, um lugar belo, um local que tinha fauna, tinha flora, tinha alimentos. Estabeleceu regras, estabeleceu os mandamentos para que Adão vivesse com a sua família em paz.
Mas uma das tarefas que Deus estabeleceu para Adão, que Adão guardasse o jardim do Éden, né? Guardasse o jardim do Éden. Então, essa palavra de guardar, o verbo guardar, né, subentende que o mal rondava o jardim do Éden. Até porque quando a gente analisa, né, as obras de teologia sistemática, principalmente angelologia, demonologia, nós analisamos que existiu a queda, né, de um príncipe, de um arcanjo, né, de alta posição, de alta corte, né, que caiu. E a gente configura nesse contexto aí que quando Deus fala para Adão, guarda, né, então subentende que o mal estava rondando, até porque o capítulo 3 dá base para esse pensamento ao qual estou falando. No capítulo 3 aparece a figura da serpente, né, sendo possessa pelo espírito maligno de Satanás. E dali, realmente Eva deu ouvido junto com seu esposo, comeram do fruto proibido, caíram, e de lá foram expulsos do jardim do Éden, né? E ele se estabeleceu naquela terra do Oriente Médio, a terra ali onde que está edificada a terra do Iraque, a terra entre rios, a chamada Mesopotâmia, a terra entre rios, ou chamado crescente fértil, que é aquela lua crescente, né? Chamado crescente fértil. É uma terra bem regada por águas, por rio, que é o rio Eufrates, o rio Tigre, né? Os rios que foram criados lá e que estavam no jardim do Éden. Então, eles se estabeleceram ali, tiveram filhos, tiveram o filho mais velho Caim, tiveram seu filho mais novo Abel, e de lá o mais velho matou o mais novo, né? Então, mesmo assim, no capítulo 5 de Gênesis, né, que foi escrito por Moisés, Moisés estabelece e diz que Adão teve filhos e filhas. Inclusive, tem esse vídeo gravado lá em Curiosidades Bíblicas, né? Quem foi a esposa de Caim? Quem foi a esposa de Abel? Você acessa os nossos vídeos sobre curiosidade bíblica, lá eu vou dar uma resposta provocativa para que você possa pensar junto comigo e analisar quem foi a esposa desses dois servos de Deus. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Em torno de uns 60 filhos, né? Em torno de uns 33 homens e 27 mulheres. Então, a terra foi toda povoada por eles, né? Mas, depois da saída de Caim, da morte de Abel, Caim fugiu, estabeleceu em uma terra chamada Terra de Nod, que foi a primeira cidade estabelecida e fundada pelo homem, né? E que recebeu o nome do seu filho chamado Enoque. E de lá, ele estabeleceu a sua própria descendência, foi com sua esposa, tiveram filhos e filhas, cresceu. Então tiveram a chamada descendência dos caimitas, que são descendentes de Caim. Então na descendência de Caim tiveram os músicos, tiveram os construtores de tendas, construtores de casa. Eles começaram a trabalhar com ferro, começaram a trabalhar com pedras, começaram a trabalhar com todos os minérios e as matérias-primas estabelecidas por Deus ao homem na terra. Mas também, de outro lado, depois nasce um filho importante para Adão, chamado Sete. Sete tem um filho chamado Enos, e da descendência de Enos, Sete, Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor. Isso está no final do capítulo 4. Então daí nós temos duas descendências. Nós temos a descendência dos filhos do homem, que são as descendências caimita, descendente de Caim, aqueles que vivem o seu bel prazer, aqueles que vivem a sua vida natural, a sua vida mundana. E nós temos a descendência de Sete, que é a descendência dos filhos de Deus, aqueles que invocaram a Deus, aqueles que procuram andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas o que acontece é que os descendentes, né, de Sete, de Eno, dos filhos de Deus, olharam para as filhas dos homens, né, para as descendentes de Caim, e de lá eles se afeiçoaram, e tiveram contato, relações, e de lá tiveram também filhos gigantes, poderosos, mais homens sanguinários, homens violentos, que Deus já realmente abominou aquela ação, condenou aquela ação daqueles homens malvados, porque a terra era cheia de violência. Então, Deus decidiu separar uma família, a família de Noé. Foi separada a família de Noé. Noé pregou 100 anos de pregações, porque ele começou com 500 anos a pregação. A construção da arca foi 500 anos, anunciando acerca de um dilúvio. O povo não acreditou. Com 600 anos, Deus manda ele entrar na arca junto com a sua família, fecha a porta, e de lá veio o dilúvio e pegou, dragou, consumiu toda aquela descendência ímpia, né, diluviana. E de lá a família de Noé, que são 8, né, desce da arca depois de tanto tempo, de 1 ano e pouco, desce da arca na terra da Armênia, estabelece ali famílias, entendeu? Eles começam a crescer. Jafé tem a sua descendência, que são, eles vão povoar a terra, o continente europeu. Sem vai ocupar o continente asiático,
asiático, né? E Cã vai ocupar ali toda aquela parte do continente africano, né? Então, toda a descendência da humanidade, os 7 bilhões, 8 bilhões que temos outro, todos descendem de Noé através dos seus 3 filhos. Então, fica uma questão de uma nota que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, ele morreu com 950 anos. 100, segundo o capítulo 10 e o capítulo 11, 100 viveu em torno de 600 anos, levando a mensagem do dilúvio para a sua descendência. Então, Abraão, que é a figura, a árvore genealógica do povo de Israel, vem da descendência de Sem, da descendência piedosa, da descendência que veio o povo de Israel, né, que são semitas, que são o povo da promessa e etc. Então isso foi um apanhado minucioso, sumárico, né, e quero dizer para você que aqui está toda a história do povo de Israel. A família de Abraão, ela parte dessa situação. Uma coisa que nós colocamos aqui também é o seguinte, que Abraão, né, Abraão, o início da árvore genealógica judaica, dá início da árvore genealógica israelita, né? Então, o início, a linha do tempo começa com Abraão. Ele recebeu uma promessa de nações, né? E se origina-se dele, teve encontro com Deus, né? Abraão teve um encontro com Deus. No sacrifício simbólico de seu filho Isaac, né? O sacrifício foi um sinal apontado para Jesus ao marcar o futuro local onde Jesus seria sacrificado. Então Abraão foi chamado lá no capítulo 2, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, né? Abraão recebeu essa promessa, essa incumbência lá em Ur dos Caldeus. E que a gente for analisar aqui a questão aqui de Abraão, né? Como ele vivia em Ur dos Caldeus, ele tinha os seus deuses domésticos, né? Adorava os deuses domésticos naquela cidade. Então, uma das coisas aqui importantes, né? Que tempo que Abraão nasceu? Havia alcançado proporções consideráveis, né? Abraão nasceu possivelmente lá por volta do ano 2160 a.C., depois que a civilização camita ou semita deram ao mundo alguma das suas mais renomadas concepções. Então, o pai dele era Terá, né? Ele tinha um filho, um irmão chamado Naor, e o outro Arã, né? Então, aqui está toda a figura de uma árvore genealógica. Ele foi chamado em Ur dos Caldeus, partiu com seu pai para a cidade de Arã, e de lá o seu pai faleceu. Deus ratifica novamente a promessa, né, acerca da saída dele, da terra dele, da parentela dele. Ele partiu rumo à terra prometida, né, partiu rumo para a terra prometida, e na terra que ele chegou havia fome, né? Quem vai para a Palestina está em torno de 700 a 800 metros acima do nível do mar. Então, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, faz uma caminhada, né, com seus animais, família, em torno de 1.000 a 1.300 quilômetros de distância, uma viagem que duraria em torno de 3, 4, 5 meses, dependendo do percurso, também do tempo, que era a questão que fosse inverno, não tinha condição de viajar, né? Questões de verão, tocando com animais, com grande família, e assim Abraão percorreu toda a questão de um caminho rumo à terra prometida. Mas para a surpresa dele, quando ele chegou na terra, a terra havia fome, né? Foi a primeira prova que ele teve com a terra. Então a terra tinha fome, e de lá ele teve que partir para o Egito. Então ele subiu para a terra prometida, para a terra da Palestina, né? A terra prometida, a terra da provisão, e quando chegou na terra havia fome, né? Então ele ficou contrariado, subiu, mas depois ele desceu para o Egito, foi para o Egito, e de lá teve a questão dele dizer que Sara era sua irmã, e de fato ela era meia irmã por parte de pai. O faraó acreditou naquela condição, né, que ele mentiu, em parte, mas mentiu, né? E de lá ele foi muito abençoado por Faraó. Mas quando Sara foi colocada no harém de Faraó, que Faraó foi para ter contato com ela, Deus feriu Faraó com pragas, né, com grandes feridas e etc. E Faraó chamou Abraão e perguntou para ele, e de fato ela era irmã, e de lá os egípcios levaram eles até a saída da cidade-estado, da cidade do Egito, para que eles percorressem novamente o caminho. De lá eles voltaram para a terra prometida, e Abraão levantou novamente um altar ao Deus eterno, Criador do céu e da terra, né? Então aqui nós temos a figura de Abraão, né, que é essa árvore genealógica do povo de Israel, né? Outra questão também que a gente pode dizer aqui, para a questão dos leitores do Antigo Testamento, né? Que língua Abraão chegou falando? Possivelmente, né, ele chegou falando na Palestina o Iteu, né? O Iteu, falando o Iteu, que mesmo pertencendo ao mesmo grupo, era bastante diferente, né? Então, quem era Abraão? Abraão foi diplomata, viajante, capitalista, pois era um homem de grandes recursos,
mantendo esse relacionamento com reis, imperadores, tendo ido à guerra contra 4 reis monarcas, como está registrado lá no capítulo 12. Ele é o herói do Antigo Testamento que os estudantes precisam aprender e conhecer. Então, Abraão é a figura, é o nosso pai na fé, tanto para os judeus, que tem eles como descendente, né? E também como para nós cristãos, que Abraão, nosso pai da fé, exemplo de fé, e principalmente no sacrifício, né, que foi feito. Então, na linha do tempo, em vez, continua quando se os descendentes de Isaac foram escravos no Egito. Esse período de tempo começou quando José, neto de Isaac, conduziu os israelitas ao Egito, onde posteriormente eles se tornaram escravos. Então, só de forma mais assim precisa, Abraão tem um filho Isaac, que é o filho da provisão, mas tem um filho chamado Ismael, que é um filho com H, e de lá tem essas duas descendências. Os árabes descendem de Ismael e os israelitas descendem de Isaac, né? Então Abraão falece com seus 175 anos, morre Sarai também com 127 anos. Isaac, né, é o filho da promessa e da continuidade de toda a promessa de Deus com Isaac. E depois aparece a figura de Jacó e Esaú, que são filhos de Isaac e de Rebeca, né? Jacó, também de Jacó vem os 12 filhos ou 13 filhos por causa de Diná. Ele tem 13 filhos, né? Então são 13 filhos, são 12 patriarcas, homem que descende todo o povo de Israel, né? Jacó, suplantador, agarrador de calcanhar, recebe o nome depois na luta lá no Vale de Jaboque. O anjo coloca o nome dele de Israel, o homem que luta com Deus, príncipe que luta com Deus. Então, daí começa toda a saga, toda a narrativa histórica do povo de Israel. Tem 12 filhos, né? E de lá descende as 12 tribos de Israel, que são os seus 12 filhos, 13 filhos. Então essa é a história que a gente pode precisar, e de forma sucinta eu quero dizer, a linha do tempo começa com Abraão. Ele recebeu a promessa de nações, se origina dele, e teve um encontro com Deus, tá? Culminando no sacrifício simbólico de seu filho Isaac. Todo mundo sabe a história de Isaac. O sacrifício foi um sinal apontado para Jesus, ao marcar o futuro local onde Jesus seria sacrificado. Outra questão, na linha do tempo em verde, continua quando os descendentes de Isaac foram escravos no Egito. Esse período de tempo começou quando José, neto de Isaac, conduziu o israelita ao Egito, né, onde posteriormente se tornaria um escravo, né? Então, outra questão também importante, na época de José teve grande fome, né? Ele foi vendido pelos irmãos dele para o Egito, e de lá ele se torna governador, um grande príncipe do Egito, e de lá a fome varreu toda a Palestina. E o que ocorreu de fato foi que os irmãos de José foram para o Egito comprar comida, e de lá de algum tempo perceberam que de fato José estava vivo, né? E ficaram bastante temerosos, com medo. Mas José falou que o que aconteceu foi providência de Deus. Deus, com a sua suprema sabedoria, conduziu José, e naquele ato soberano conduziu José para que pudesse preservar sua família. E de lá o povo de Israel, Jacó e seus descendentes, foram para o Egito. Jacó morreu, mas não foi enterrado no Egito, foi enterrado na caverna de Macpela, nas terras de Hebron, né, junto com Abraão, Isaac e Jacó, que são seus pais, descansaram lá. Mas os filhos dele depois passaram 430 anos, e de lá aconteceu a chamada escravidão do povo de Israel no Egito, né? Então essa questão é muito importante. Temos a figura de Abraão em torno do ano 2160, depois vem José, aí a questão de Moisés. Moisés, ele aparece aqui, nós vamos colocar Moisés. Os israelitas se tornaram uma nação sobre Deus, né? Sobre Deus, sobre Deus. Então, dentro da questão de José, ou então a questão melhor, falando de Moisés, né? Moisés é muito importante aqui na figura, né? Moisés, ele nasceu no ano 1520, né? Sendo salvo das águas pela a princesa Hatshepsut, que o adotou como filho. Ela não tinha qualquer filho naquele tempo, nem teve depois, e nem se casou com seus irmãos, mesmo casando com seu irmão Tutimose 2 e 3, né? Então nós temos aqui a figura aqui de Moisés. Moisés é muito importante. A gente pode colocar Moisés aqui em 3 tempos, né? Moisés viveu 120 anos, 40 anos ele passou no Egito estudando na universidade. Então no estudo na universidade do Egito ele aprendeu matemática, astronomia, geografia, ciências ocultas, aprendeu toda a ciência egípcia. É por isso que na mensagem de Estevão, lá no capítulo 7, fala que Moisés era poderoso em palavras e obras, né? Era um grande homem, um grande erudito, que passou seus 40 anos no Egito, né? Aprendendo para ser um futuro faraó. Mas Moisés também passou seus 40 anos no deserto de Midian, que de lá ele passou 40 anos aprendendo, criando as cabras, do sogro, etc.
E depois vem os 40 anos, que são os 40 anos que ele conduz o povo de Israel no deserto para a entrada da terra prometida, e de lá falece, né? Deus leva ele lá no Monte Nebo, né? No Monte Nebo. Então, é a primeira parte que eu quero falar aqui. Novamente eu volto para falar sobre Moisés. Os israelitas se tornaram a nação sobre Deus lá no Egito. E de lá levanta o faraó que não conhecia José. Shalom, até a próxima.